Tô resfriado, tinha que ganhar um desconto, né? Quem vamos perder hoje? Olha como a gente já Boa chega tarde. nesse ânimo aqui, ó. A pessoa já chega aqui animada. Uhum. Ó, então, são perguntas de conhecimentos gerais relacionadas aos filmes, tá? Então, assim, a resposta pode estar no filme, a resposta pode estar em outro lugar fora do filme também, tá? Mas todas têm alguma relação. A primeira, Mulher Maravilha. Você viu Mulher Maravilha, né? Vi. Ele se passa em meio à Primeira Guerra Mundial, certo? A protagonista do filme entra na guerra e já assume um lado no conflito. Como ficou conhecida a aliança de países pelo qual ela lutou? Tríplice Aliança, Tríplice Entente ou Eixo? Eixo. Tríplice Aliança. Tríplice Aliança. Olha, a pessoa já Não é a Tríplice Aliança. Já A comecei. outra resposta, então. A Tríplice Entente. Não. Era a Tríplice Aliança. Não, também. Tríplice Entente. Um outro filme que se passa nessa mesma época é o 1917, que ele retrata também a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, na época, não era chamada de Primeira Guerra Mundial. Como ela era chamada, então? A Guerra Mundial, a Grande Guerra ou a Última Guerra? A Grande Guerra. A Grande Guerra, isso aí. Essa todo mundo acertou. Ainda falando de 1917, esse foi o ano em que o Império Russo se retirou da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Que fato causou essa retirada? Um inverno muito rigoroso, a derrota na Batalha de Poitiers ou a Revolução Russa? A derrota na batalha? O inverno muito rigoroso. Não foi o inverno. Não. Foi a Revolução Russa. Foi a Revolução? Foi Eu nesse fiquei ano que pensando aconteceu. se tinha acontecido nesse ano. Ela aconteceu nesse A mesmo pessoa ano. sabe tudo de história. Um outro filme muito famoso, Os Miseráveis, que inclusive deriva do livro de mesmo nome, retrata um período histórico da França marcado por conflitos. Qual foi o motivo da revolta retratada no filme? O fim da Revolução Francesa, a morte do general Lamarck ou a chegada de do rei Luís Felipe ao poder? Meu Deus do céu. A chegada do rei Luís ao poder. Não. O fim da Revolução Francesa? Não foi. Francês. Não. Não? Foi a morte do general Lamarck. Sério? Foi a morte do general Lamarck. Eu vou sair da liderança do quiz. 300, você conhece 300? Também não assisti. Você Assistiu. já viu, é bem famoso. No filme 300, guerreiros espartanos se sacrificam para salvar a Grécia. Como ficou conhecida a batalha retratada no final do filme? Se chamava Batalha de Salamina, das Termópilas ou de Maratona? Qual que era? Thomas, não sei. Salamina? Não. Eu vou na Salamina porque me lembra salame. Pior que não. Droga. As Termópilas. Termópilas. Termópilas, isso aí. Chicago foi um musical premiado na Broadway e depois ganhou várias estatuetas do Oscar. Ele retrata uma época específica da história americana. Que época é essa? A época da Lei Seca, da Grande Depressão ou do início da imigração europeia? Início da imigração? Não. A Lei Seca? A Lei Seca, isso aí. Imigração europeia. A lei seca. Lei Seca, muito bem. O alcoólatra, ele sempre sabe alguma coisinha disso, né? Ainda sobre Chicago. Em que estado americano está localizada a cidade? No estado de Illinois, de Wisconsin ou de Michigan? Illinois. Eu vou chutar Michigan. Não, é Illinois. Illinois, olha só. Mas essa eu sei.
As histórias... essa você vai... Nem preciso perguntar. As histórias de Stephen King se passam sempre no mesmo estado americano. As histórias de Stephen King sempre se passam no mesmo estado americano. Esse a Paula acertou. Assim, eu nem falei as opções pra ela. Que estado é esse? Maine. Maine, isso aí. Eu vi isso anteontem. Tô me sentindo um aluno pré-vestibular. No filme A Chegada, Uhum. você viu esse filme, Amy Adams interpreta uma linguista que aprende uma língua alienígena e ensina inglês para os ETs. Em um certo momento, ela argumenta que os aliens podiam não saber diferenciar o significado de duas palavras. Quais eram essas palavras? Eram arma e ferramenta, chegada e estadia ou humano e animal? Arma e ferramenta. Arma e ferramenta. Vou chutar Chegada e Estadia por causa do nome do filme. Não, não é. Ah, droga. É arma e ferramenta. Arma e ferramenta. O filme é Um Lugar Silencioso, que esse ano volta à continuação, né? É um dos poucos que dá importância à língua de sinais. Dentro do filme, a língua de sinais usada, ela recebe um nome, além de língua de sinais, obviamente. Qual é esse nome? É Libras, ASL ou Chua? Chua é outra coisa. Libras? Não, Cara, eu vou falar Libras, porque... não é. Ai, que droga. Libras é a língua brasileira de sinais. ASL? ASL, nossa, você foi o primeiro que acertou essa. Já viu o filme Um Morto Muito Louco? Faz muito tempo. Passou bastante na sessão da tarde, eu acho. Deve ter passado aí nessas sessões da televisão. Ele apresenta uma mesma premissa de uma história brasileira do escritor Jorge Amado, que foi publicada pela primeira vez em 59. Qual é essa história? O nome, né, da história? É A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, Dona Flor e seus dois maridos ou Mar Morto? Eu vou chutar a Dona Flor e seus dois maridos. A primeira opção. A primeira opção foi o chute essa. Foi o chute. Tá certo, chute. A morte do... A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Isso aí. Inclusive o livro se chama A Morte e a Morte, justamente porque depois que o cara morre, eles pegam o corpo dele pra festar. Tô sendo surrado. O filme A Noviça Rebelde é um daqueles... Nossa, muito tempo atrás também. Nossa senhora, tô precisando rever filme também. É um daqueles... Fez um rever também. Tá louco? É um daqueles filmes que teve o título original completamente alterado na versão brasileira. Como seria uma tradução literal do nome original do filme? Seria A Noviça da Áustria, O Som da Música ou A Família Von Trapp? A família Von Trapp? O som da música. O Som da Música, isso aí. Pelo menos eu lembro. The Sound of Music é o título original. Eu não lembrava o título original. No filme Moulin Rouge, um dos personagens se chama Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec. Meu Já viu? Deus do céu. Ele vai falar de novo pra ele falar de novo o nome, deixa eu falar. No filme Moulin Rouge, um dos personagens, Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, é um pintor que realmente existiu no período retratado no filme. De qual movimento artístico ele fazia parte? Do impressionismo, do fauvismo ou do romantismo? Romantismo? Não, não é romantismo. Impressionismo. Impressionismo, isso aí. E o Moulin Rouge foi um cabaré famoso de Paris, lá no final do século XIX. Ele existe até hoje, mas hoje é um ponto turístico, né? O que significa o nome Moulin Rouge? Significa moinho vermelho, musa vermelha ou rugido da mula? Moinho vermelho? Moinho vermelho, é isso aí. O último foi maravilhoso. Na hora que perguntou na minha cabeça, eu já pensei em alguma coisa relacionada à mula. No filme Homens de Preto 3, o personagem de Will Smith encontra um dos mais importantes artistas do século XX, ícone da chamada pop art, que se chamava Marcel Duchamp, Andy Warhol ou Marinette. Andy Warhol. Andy Warhol, isso aí. O Andy Warhol? Andy Warhol, é isso aí. Não lembrava que ele encontrava. Ele encontra, inclusive o Andy Warhol era um dos Homens de Preto. Do Champ. Não.
É o Andy Warhol. Ah, O Andy Warhol. eu ia chutar a Marinette também, mas eu... A Pequena Sereia foi um dos grandes clássicos da Disney, mas a história foi escrita por um escritor dinamarquês, né, há muitos anos antes do filme ser lançado. Como era o nome desse escritor? Hans Christian Andersen, eram os irmãos Grimm ou o La Fontaine? Eu não sei se a Pequena Sereia é dos Grimm. Eu vou chutar que era. Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. Obrigada, mãe, por me dar aquele box. Valeu. Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, ele mesmo. Uma obra de arte famosa do período barroco acabou se tornando um filme em 2004. Enfim, filme baseado na obra, assim, né? Não era uma história exatamente já pronta antes. Como é o nome dessa obra? Da obra que virou o filme? Mona Lisa, Moça com Brinco de Pérola ou A Persistência da Memória? Puta, a moça do brinco de pérola? A Moça do Brinco de Pérola, muito bem. A moça com brinco de pérola. Oh, muito bem. A Persistência da Memória. Não, é A Moça com Brinco de Pérola. Uma espécie de aranha de Madagascar. Ah, não. Começou com aranha, já estamos mal. já perdemos a amizade aqui. A espécie de aranha mede cerca de 1,5 cm e pode lançar teias a uma distância de até 25 metros. Guarda essas informações. Supondo que o Homem-Aranha de Sam Raimi, que ele podia produzir as próprias teias, né? Supondo que ele tivesse proporcionalmente a mesma capacidade. Ele poderia lançar uma teia a aproximadamente, considerando a altura aí dos Tobey Maguire como 1,70, tá? Para arredondar. Tá. Aproximadamente quantos metros ele poderia lançar uma teia? A 746 metros, 2.830 metros ou 5.160 metros? Ah, gente, pelo amor de Deus, por que vocês me deram isso aqui? Eu vou chutar. Vocês estão equivocados que eu vou ficar fazendo conta. Não sei fazer conta. Não, eu aprendi. Eu coloquei os números. Tá, quais são as opções? As opções são 746 metros, 2.830 metros ou 5.160 metros. Qual que eram as Repete as minhas opções? opções? Ah, vai na B. Na B. Vai Pior na- que a B mesmo. A opção B. B. isso aí. 2.830. 5.160 metros. Não, essa é 2.830, aproximadamente. Em um filme do Superman, o personagem faz a Terra girar ao contrário e com isso faz o tempo retroceder. Se alguém realmente tivesse a capacidade de fazer isso, não só o tempo não voltaria, como também aconteceria o quê? As pessoas seriam jogadas para o leste, os vulcões entrariam em erupção ou ocorreriam chuvas torrenciais. Ocorreriam chuvas torrenciais? Não. As pessoas seriam jogadas para o leste. Seriam jogadas para o leste, isso mesmo. Se a Terra tá girando, Não tem ele motivo vai ter dos que parar, vulcões né? e nem da chuva só porque a Terra girou para outro lado. No filme Homem-Aranha 2, de 2004, o vilão Dr. Octopus está fazendo um experimento cujo resultado poderia garantir energia infinita para a Terra, para a humanidade, né? Como é conhecido o processo que ele estava experimentando e que no fim das contas deu tudo errado lá, né? Ele se chama fissão nuclear, fusão nuclear ou fundição nuclear. Fissão nuclear? Fissão nuclear. Fusão nuclear. Fusão nuclear, olha só, ele acertou. Foi o primeiro que acertou. Todos os dois falaram fissão nuclear. Eu falei, tá muito fácil para ser fusão nuclear. Em De Volta para o Futuro, o personagem Doc Brown inventa uma máquina em um DeLorean capaz de viajar no tempo. No filme, a velocidade necessária para essa máquina funcionar é de 88 milhas por hora. A quantos quilômetros por hora equivale essa velocidade? 141 km por hora, 159 km por hora ou 176 km por hora? 159. Não. 141? 141, isso aí. 140 e alguma coisa aí. 141, isso aí. 41. 141, não. 141 multiplica por 1,6.
Então, eu tava tentando fazer as contas, 1,6, só que é 88. É 8 vezes. Daí mais o 8 do 8, daí eu não sei fazer as contas. Doc Brown é um fã confesso das histórias de Júlio Verne. Inclusive, ele cita o livro Da Terra à Lua no filme. Esse livro foi reconhecido por muitos anos por ter antecipado um grande avanço científico. Qual foi, né? A região de onde partiria o primeiro foguete para a Lua, o formato do primeiro foguete que chegaria à Lua, ou o combustível usado no lançamento do primeiro foguete. Que vai... O formato do foguete? O combustível usado no lançamento do primeiro foguete está errado, então eu diria que a resposta A. Não é. Foi a região. Ele acertou assim por muito pouco, tipo, foi coisa de 200 quilômetros a região em que o foguete sairia. Ainda falando sobre Júlio Verne, a que era movido o submarino Nautilus do livro 20 Mil Léguas Submarinas? Elétrico. Elétrico, muito bem. Carvão? Não. Eletricidade. Carvão? Não. Eletricidade. A série Jurassic Park apresenta algumas incoerências científicas. Algumas? A principal delas começa logo pelo nome. Porque a maioria dos dinossauros mostrados no filme, na verdade, viveram no período Cretáceo, Triássico ou Ordoviciano. Nossa. Cretáceo. Cretáceo, isso aí. Era o... Como eu falei aqui pra ele, talvez não fosse muito poético chamar o filme de Cretaceous Park, né? Então ele preferiu... Ia ficar meio estranho. Então ele preferiu Jurassic. Ainda sobre os dinossauros, uma das cenas mais icônicas do filme mostra os personagens correndo do Tiranossauro Rex em um carro. Uhum. Em tese, mesmo que fosse possível trazer o Tiranossauro de volta à vida, isso não aconteceria. Entre os motivos para isso, podemos destacar o fato de o dinossauro não gostar de carne humana, o dinossauro não perseguir suas presas por muito tempo, o dinossauro não enxergar muito bem, ou o dinossauro não ter o tamanho mostrado no filme. O dinossauro não tinha o tamanho mostrado no filme. Ele tinha. Tinha o tamanho mostrado no filme. Eu acho que é o tamanho. O tamanho? Não, ele tinha o tamanho no filme. Acho que todas assim. Não, tem uma que é um motivo mesmo, as outras... Eu acho que ele não gostava de carne humana. Ele não tinha nem como gostar de carne humana, na verdade. Ele não sabia, né? Mas ele não perseguia as presas por muito tempo. Mas eu acho que essa aí tava mais certa, porque ele nem sabia como era o gosto da carne humana. O dinossauro não perseguia as presas por muito tempo. Essa era a minha terceira opção. Essa é a minha terceira opção. Quem entrou aqui com o espírito de perdedor? Mas foi quantas perguntas? Foram 12. Não, o total eram? 12 de 25. 12 de 25, tá bom. O pessoal ali não vai acertar, eu tenho certeza. Não vai. Ganhou! Ganhou! Parabéns. Só pra lembrar, gente, que essa rodada vale mais que todas as outras, só não pelo resto da pontuação. Eu quero deixar claro que assim, foi 14 a 13 a 12. Foi um negócio muito...